Olá, paz e graça de Jesus para você e para sua família. Obrigado por me receber na sua casa mais uma vez, mais um encontro maravilhoso com a Palavra de Deus. Alguma vez na vida você sentiu que estava passando por um deserto, um momento difícil em que as coisas pareciam não dar certo? Bem, eu quero dizer para você que em nome de Jesus, não importa o deserto que você estiver atravessando, é possível crescer, florescer e superar. Está começando agora o programa Adoração, o seu encontro com a Palavra de Deus. Que bom estarmos juntos mais uma vez. O tema de hoje vai ser maravilhoso. Mas antes de tudo, eu quero oferecer um presente para você, um presente da TV Novo Tempo. Você sabe que a Bíblia é o livro da esperança. A Bíblia é o livro que traz saúde mental, emocional, espiritual, bênçãos para a sua família. E hoje nós queremos oferecer para você a revista Sentimentos. É uma revista especial preparada com base na Palavra de Deus para tratar as suas questões emocionais. Ela está simplesmente maravilhosa. Como é que eu faço, pastor? Tá aí o número. DDD 12, número 98-244-4449. Ou pelo site novotempo.com/escola bíblica. DDD 12, número 98-244-4449. Ou pelo site novotempo.com/escola bíblica. Peça agora o seu. Vai ser uma grande bênção para você e para a sua família. Eu quero convidar você neste momento para nós orarmos e prepararmos o nosso coração para o estudo de hoje. Está simplesmente maravilhoso. É um tema que fala muito ao meu coração. Eu tenho uma regra na vida que é a seguinte: eu só faço mensagens que primeiro falaram ao meu coração. Quando elas falaram ao meu coração, vai falar também ao seu coração. Por isso, nesse momento, antes de abrirmos a Bíblia, eu quero convidar você para nós orarmos. Pai Celestial, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela vida dessa pessoa que me assiste, que me ouve em algum lugar do Brasil ou do mundo. Neste momento, vamos abrir a Bíblia. Essa palavra é contemporânea, essa palavra é atual, essa palavra é viva e é poderosa. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, você pode me acompanhar. Quero convidar você para lermos juntos o Salmo 92. Eu sou apaixonado pelo livro de Salmos, porque você sabe que na Bíblia, os outros livros da Bíblia é Deus falando para o homem, mas no livro de Salmos é o homem falando para Deus. E se você ler o livro de Salmos, você vai ver que os salmistas, Davi escreveu a maior parte dos salmos, mas tem vários escritores, outros salmistas. É um livro que fala das questões emocionais, espirituais e tem lições valiosas para mim e para a sua vida. Vamos lá? Salmo 92, o verso é o verso 12, 13, 14 e 15. Me acompanha aí, por favor. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Deixe-me contar para você um pouco do contexto do Salmo 92. O Salmo 92, naquele tempo, nos tempos da Bíblia, na cultura hebraica, era o Salmo do sábado. Você sabe que a Bíblia diz, em várias passagens, que o sábado é o dia do Senhor Jesus. Começa lá em Gênesis, Deus abençoou, Deus descansou, abençoou e santificou o sábado. Depois, lá no mandamento, em Êxodo capítulo 20, diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. O sábado é o dia do Senhor Jesus. Depois lá no livro de Marcos, no capítulo 2, nos versos 27 e 28, Jesus diz que
O sábado foi feito por causa do homem, até de sorte que o Filho do Homem, que é Jesus, é o Senhor do sábado. O sábado é o dia do Senhor. E naquela época, as famílias judaicas, no dia de sábado, tinham o costume de irem ao templo recitando, todo mundo cantando, louvando, se alegrando, o Salmo 92. E sabe por quê? Porque o sábado é um dia de alegria. O sábado é um dia de bênção. Quem sabe você ligou aí agora a TV e você já ouviu falar muito dos adventistas do sétimo dia. Algumas pessoas dizem até por aí que nós somos uma seita porque a gente fala muito de sábado. Bem, deixa eu me explicar. Nenhum adventista do sétimo dia guarda o sábado para ser salvo. Nós guardamos o sábado de Jesus porque Jesus já nos salvou na cruz. O sábado não salva, quem salva é Cristo. Mas quem ama a Cristo guarda o sábado por amor a Jesus. Porque Jesus disse, se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos. Então nós guardamos o sábado de Jesus pura e simplesmente por amor a Cristo. Então eles tinham costume naqueles tempos, a família judaica ia ao templo cantando o Salmo 92. Ele é conhecido naquela cultura como o Salmo do Sábado, porque o sábado, como eu disse, é dia de louvor, é dia de alegria. O sábado não é o dia que você não pode fazer coisas. Sábado é o dia que você pode fazer coisas com Jesus e com a sua família. E aí imagine a cena, eles iam sábado de manhã cantando, louvando o nome do Deus Todo-Poderoso, recitando em forma de canção o Salmo 92. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, eu quero aproveitar e fazer um convite para você. Você sabe que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja aqui da TV Novo Tempo. E nós estamos sempre com os braços abertos para receber você. Por isso eu quero te convidar para o próximo sábado você visitar uma igreja adventista do sétimo dia. Você vai chegar lá, vai procurar alguém e vai dizer assim, olha, pastor Marcos Andrade pediu para eu vir aqui. Eu sou convidado da TV Novo Tempo. Pastor, como é que eu vou achar o endereço? Tem um site que é encontreumaigreja.com.br. Lá você vai encontrar o endereço da Igreja Adventista do sétimo dia mais próxima da sua casa. Tenho certeza que você e a sua família serão muito bem recebidos. Então, o Salmo 92 era cantado, era recitado, as famílias iam ao templo, porque o Salmo 92 traz lições valiosas. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho mais de 20 anos de ministério, mas se eu tivesse que passar mais 20 anos só pregando o Salmo 92, teria mensagem para isso, tamanha profundidade. Mas essa parte que eu escolhi hoje para compartilhar com você do Salmo 92, diz o seguinte, diz que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro no Líbano. Pastor querido, o que Jesus quer dizer para mim através desse texto? Deixa-me explicar. Existem duas árvores no Oriente Médio. Essa palmeira aqui não é a palmeira do Nordeste, é outro tipo de palmeira, é uma palmeira lá no Oriente Médio. E o cedro no Líbano é uma árvore lá do Oriente Médio. E elas têm duas características importantes. São as seguintes. Em meio ao deserto, com pouca água, em temperaturas altíssimas, essas duas árvores, a palmeira e o cedro do Líbano, crescem e florescem. É incrível. E a resistência delas é gigantesca. Gigantesca. Pode ter tempestade de areia, pode ter qualquer tipo de tempestade, elas permanecem firmes. Elas crescem e florescem, grava essas duas palavras, crescem e florescem em meio ao deserto. E por quê? Porque tanto a palmeira como o cedro do Líbano, eles têm raízes profundas. Então elas entram no lençol freático e absorvem a água, e mesmo em meio a circunstâncias exteriores difíceis, essas duas árvores conseguem resistir ao tempo, conseguem resistir às tempestades, conseguem resistir às condições difíceis. O texto bíblico diz que o justo, ou seja, aquele que ama Jesus, aquele que segue Jesus, aquele que obedece Jesus, aquele que entregou o coração para Jesus, porque na Bíblia, a Bíblia diz que não há justo sequer um. Está lá no livro de Romanos, capítulo 1. Todos pecaram e se afastaram da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz que Jesus, lá no livro de Jeremias e depois de Colossenses, diz que Jesus é a justiça. Como é que uma pessoa faz para ser justa então, pastor? É simples. Ela corre até Jesus, se ajoelha, confessa os seus pecados, aceita Jesus como Salvador e Senhor e neste momento, a justiça de Cristo
cobre a vida dessa pessoa. Querido, olha, não importa quem você é, não importa quem você foi, não importa o que você fez na vida, quem sabe você está me assistindo aí agora de um presídio, com a vida toda torta, com a vida bagunçada, você só errou. Escute o que eu vou lhe dizer. O dia que você corre até Cristo, o dia que você entrega seu coração a Cristo, o dia que você aceita a Cristo como teu Salvador e teu Senhor, nesse dia a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia diz, que você se torna justo. E na Bíblia tem dois tipos de justos. O primeiro tipo de justos são aqueles como Daniel, como Enoque, como José. Você sabia que não há menção nenhuma de pecados e erros desses homens? Eu lembro quando eu era criança que minha avó dizia assim para mim: ah, meu filho, quem sabe um dia você vai ser como José, como Enoque, como Daniel. Bem, eu não cheguei ainda nesse nível. Esse é o primeiro tipo de justos. Mas também tem um segundo tipo de justos na Bíblia. Um Davi que adulterou, matou, mas se arrependeu, foi perdoado e se tornou justo pelos merecimentos de Cristo. Ou um Paulo que foi assassino e perseguidor de cristãos, mas teve um encontro com Cristo na estrada de Damasco, perdoado, transformado, restaurado e foi feito justo. Talvez você não conseguiu entrar no primeiro grupo. Você diga assim: pastor querido, eu já errei, eu já falhei diversas vezes. Bem, escuta o que eu vou lhe dizer. Cristo perdoa você. Não importa o que você tenha feito, nem por onde você andou. Quando Cristo te perdoa, teu passado está apagado, seu presente está renovado e seu futuro está garantido. Para essa pessoa que é justa, que ama Jesus e que anda com Jesus, entregou o coração para Jesus, a promessa é: ela florescerá e crescerá como a palmeira e como o cedro no Líbano. Qual o significado disso? Bem, assim como essas duas árvores, duas plantas, crescem e se desenvolvem e florescem em meio ao deserto, o que o texto bíblico está querendo dizer para você é o seguinte: nessa vida você passará por desertos. Sabe, Jesus nunca prometeu que você não passaria pelo deserto da vida. Não existe na Bíblia um só verso, uma só promessa dizendo assim: olha, você entregou a vida para mim, você nunca vai passar pelo deserto. Não. Mas Jesus prometeu que quando você passasse pelo deserto, Ele cuidaria de você, você cresceria e você floresceria. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Quem sabe hoje estou falando para alguém que está passando por um deserto. Deserto familiar, deserto financeiro, deserto emocional, deserto espiritual. Alguém que está passando por tantas lutas e o deserto, querido, ele é um lugar difícil. O sol escaldante das provações, sabe, às vezes machuca. Quem sabe hoje estou falando para alguém que o deserto para você está tão longo que você está dizendo assim: meu Deus, quando é que esse deserto vai passar? Permita-me lembrar a você que a palmeira e o cedro do Líbano crescem e florescem. Grava isso. Crescem e florescem em meio ao deserto. Ou seja, não são as circunstâncias da vida que vão fazer você desistir. E sabe, a vida me ensinou uma coisa. Posso falar para você de coração para coração? Posso? Eu vou dizer para você o seguinte: a vida me ensinou que o deserto é uma escola. Sim, porque no deserto você aprende a valorizar a água quando você passa sede. No deserto você aprende a valorizar a sombra por causa do sol escaldante. As lutas que você enfrenta, esse deserto que você está passando, são instrumentos do Espírito Santo para transformarem a sua vida. Para fazer de você uma pessoa mais forte. Para fazer de você uma pessoa de mais fé. Para fazer de você uma pessoa mais madura espiritualmente. Sabe, nós seres humanos temos uma natureza arrogante e orgulhosa. Você concorda comigo? E é por isso que o deserto vem. O deserto vem para ensinar. O deserto vem para moldar. E Jesus usa o deserto para transformar o nosso próprio coração. Sabe, vou dizer uma coisa para você, assim, do fundo da minha alma. O deserto tem me ensinado muitas, mas muitas coisas. O texto bíblico diz que você, em meio ao deserto da vida, pode florescer e crescer como a palmeira e o cedro do Líbano. Mas existe um segredo. Eu vou te contar o segredo. É que essas duas árvores, essas duas plantas, elas conseguem crescer em meio ao deserto. Elas conseguem crescer na situação mais inóspita, nas maiores temperaturas, e elas permanecem firmes em meio à tempestade por uma razão simples.
Sabe qual é? As raízes são profundas. Ninguém vê a raiz. As pessoas veem as folhas, veem os frutos, veem o tronco, mas elas não veem a raiz. A raiz simboliza aquela parte da sua vida, aquela parte secreta, que ninguém conhece a não ser Cristo. Mas é ali, na parte secreta, nos seus momentos de oração, quando você entra no seu quarto e fecha a sua porta, como Jesus disse lá no livro de Mateus, no capítulo 5, você entra no teu quarto e você chora e você ora. É ali que as suas raízes são aprofundadas. Sabe, as circunstâncias da vida, elas acabam revelando quais são as suas raízes. Se as suas raízes são frágeis e fracas, quando o deserto chega, a tempestade vem, você tomba. Mas se as suas raízes são fortes, se você aprendeu a orar, se você aprendeu a entrar na presença de Cristo, chorar e abrir o seu coração, as suas raízes vão ficar fortes. E vou te dizer algo. Posso falar? Olha aqui para mim para dizer isso para você. Eu já passei por muitos desertos na vida. Aliás, nos últimos 2 anos, eu passei por vários desertos. Enterrei a mulher que mais amava, que cuidou de mim, que ensinou para mim o amor de Cristo, foi minha avó. O ano passado, o meu pai. Eu passei pelo deserto. E sabe o que me manteve forte? Foi Cristo. Hoje eu quero convidar você a cultivar as suas raízes. Como assim, pastor? Leia a tua Bíblia todos os dias. Ore todos os dias. Coloque a tua vida nas mãos de Cristo todos os dias. É por isso que eu quero aproveitar e mais uma vez oferecer para você essa revista, Sentimentos. Está baseada na Bíblia e na ciência. Vai trazer esperança para você. Peça agora. Peça a sua. Faça contato. Deus tem bênçãos para você. Sabe por quê? Porque são nesses momentos, através de leituras que nos fazem crescer e ficar perto de Cristo, que as nossas raízes vão ser aprofundadas. Que as suas raízes sejam profundas. Olha só, você vai fazer o seguinte, DDD 12, o número é WhatsApp 982444449 ou pelo site novotempo.com/escola bíblica. Peça agora o seu, nós estamos esperando por você. Esse é um presente para você e para sua família. Então são nesses momentos de vida com Jesus que as suas raízes ficam fortes. Sabe, ninguém vê as raízes, é a parte secreta. Mas é ali que está a força. É ali que a palmeira e o cedro do Líbano ganham força para florescerem e crescerem em meio ao deserto. Hoje eu quero convidar você a cultivar sua vida interior com Jesus. Por favor, não saia de casa sem orar. No mundo praticamente entregue ao inimigo, onde o diabo está solto, querendo matar pessoas, querendo trazer destruição, não saia de casa sem orar. De manhã, comece o dia orando e lendo a palavra. Termine o dia não no WhatsApp, não nas redes sociais. Termine o dia orando, lendo a Bíblia, com a sua família. Pais, estou falando agora para papai e mamãe. Comece o dia orando com seu filho, orando com a sua filha. Comece e termine o dia orando com seu filho, orando com a sua filha. Não permita que as suas raízes fiquem fracas. Sabe por quê? Porque se as suas raízes forem fortes, se você alimentar as suas raízes espirituais hoje, no tempo de paz, quando chegar o tempo de guerra, você passará pelo deserto e pela tempestade firme em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Cristo por isso. Está passando pelo deserto? Estou falando para alguém que está aí no hospital, alguém fazendo quimioterapia, alguém com diagnóstico do câncer, alguém afundado numa depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada. Querido, querida, eu sei que você está passando pelo deserto e eu também já passei, mas eu quero lhe dizer em nome de Jesus que você pode superar o deserto, porque Cristo está com você. Jesus não prometeu que você não passaria pelo deserto da vida, mas Jesus prometeu que quando você passasse por esse deserto, Ele iria sustentar você. Mas lembre-se, cuide das suas raízes. Mas tem uma parte no texto que me chama muita atenção, que está no verso 13 e no verso 14. Diz assim, que o justo, que o salvo em Cristo, que entregou a vida para Cristo, ele está plantado na casa do Senhor, florescerá nos atos do nosso Deus. E o verso 14 diz, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto
Ele é minha rocha e nele não há injustiça. O que esse verso quer dizer hoje para você? Bem, o verso 13 diz que plantados na casa do Senhor. Eu quero falar para você que essa casa do Senhor aqui é a igreja de Cristo. Hoje existe um movimento no mundo todo que é o movimento dos sem igreja. São pessoas que se revoltaram, ficaram chateadas com líderes religiosos, não concordaram com algumas coisas e disseram assim, não, eu fico em casa adorando a Deus, eu não preciso ir à igreja. Bem, eu quero dizer uma coisa para você. A Bíblia diz no texto que o justo é plantado na casa do Senhor. Sabe, a igreja não salva. Quem salva é Jesus. Isso é indiscutível. Só Jesus salva pelo sangue derramado na cruz. E Ele ama você, e Ele morreu na cruz por você. Hoje Ele está no santuário celestial, diz a Bíblia, intercedendo por você e voltará em breve para buscar você. Porém, a igreja é importante. Porque o texto bíblico diz que o justo é plantado na casa do Senhor. Se é plantado porque ele está criando raízes, a igreja é muito importante. A igreja não salva, quem salva é Cristo, mas todos os salvos por Cristo irão à igreja. É o que está escrito lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 25, está no imperativo no grego, quer dizer o seguinte, não deixeis de ir à igreja, como é costume de alguns, porque a volta de Jesus está próxima. Então eu quero lhe dizer que a igreja é importante. E quem sabe hoje estou falando para alguém que se decepcionou com a igreja, que se machucou com a igreja, um líder religioso, um membro de igreja machucou você. Querido, se alguém da igreja machucou você, eu quero te dizer uma coisa, posso? Eu quero pedir perdão. Sabe por que eu quero te pedir perdão? Porque eu sou a igreja. E se alguém machucou você, fui eu. Dias atrás estava visitando um jovem que estava há 5 anos longe de Jesus e longe da igreja. Ele me dizia, pastor, a igreja me magoou, a igreja me feriu. Eu disse, filho, pois hoje eu estou aqui para pedir perdão para você. Mas pastor, o senhor não fez nada comigo. Filho, eu sou a igreja. E se a igreja te feriu, fui eu. Então, se hoje estou falando para alguém que deixou de ir à igreja porque alguém falhou com você, porque alguém decepcionou você, por favor, me perdoe, porque eu sou a igreja. Agora, sabe por que a igreja é importante? Porque a Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Imagine, você vai no casamento e diz assim, olha, eu gosto do noivo, o noivo é gente boa, eu gosto dele, mas a noiva eu não quero saber nada com ela. Querido, imagine como esse noivo vai se sentir. Peraí, gosta de mim, mas não gosta da minha noiva? A igreja é a noiva de Cristo. Não tem como você amar Jesus e não amar a igreja de Cristo. Ela é imperfeita? Sim. Tem pessoas que falham? Sim. Porque são seres humanos. Mas ainda assim, o justo é plantado na casa do Senhor. E o verso final, os versos 14 e 15, para mim isso é lindo, dizem que o justo na velhice ainda dará frutos. Serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Que texto lindo. O que esse texto está querendo dizer é o seguinte, para a pessoa que é de Jesus, para a pessoa que aceitou Jesus, para a pessoa que vive com Jesus, para o justo em Cristo, pode a idade passar, pode os anos passarem, pode passar para a terceira idade, ou como dizem por aí, a melhor idade. Essa pessoa ainda vai florescer e crescer. Sabe por quê? Porque no reino de Cristo, a idade não é impedimento para nada. Eu conheço pessoas de 70 anos, de 80 anos, eu conheço gente de 90 anos. Alguns dias atrás eu conheci uma senhorinha de 101 anos, que está florescendo, que ama Jesus, que vive para Jesus, não importa a sua idade. Estou falando hoje para uma vovó, ei vovó, ó, não importa. A minha Bíblia diz que em Jesus, a senhora com a idade que tiver, o Senhor com a idade que o Senhor tiver, pode florescer. E você que é jovem, também pode florescer. Sabe por quê? Porque no reino de Cristo, faixas etárias acabam. No reino de Cristo, todos são importantes e podem crescer e florescer. Eu termino a minha mensagem falando algo do fundo do meu coração. Como eu contei para você, eu enterrei meu pai há algum tempo atrás. Meu herói, meu guerreiro, meu braço direito, meu braço esquerdo. O homem que me ensinou a ser honesto, a ser trabalhador. Sabe, tem uma lembrança que eu guardo linda do meu pai. Quando eu era criança, devia ter uns 8, 9 anos, isso faz muito tempo. Eu fiquei muito doente. Nós morávamos lá em Santo André, aqui em São Paulo. E era um momento que meu pai estava desempregado, a gente estava passando momentos muito difíceis e eu fiquei muito doente, mas muito doente mesmo.
Mamãe ficou muito preocupada e disse para o meu pai: o que a gente vai fazer com esse menino? Não tínhamos dinheiro, naquele tempo não tinha Uber, não tínhamos táxi, era madrugada. Eu nunca vou me esquecer. Meu pai falou assim para a mamãe: eu vou carregar meu filho. E meu pai se abaixou e me colocou no colo. E andou quilômetros e quilômetros e quilômetros para me levar até o hospital, porque ele me amava. Eu quero dizer para você que no meio do deserto da vida, se você não consegue mais caminhar, se você está machucado e está ferido, existe um Pai grandioso e poderoso. O nome dele é Cristo, que morreu na cruz por você, que em breve voltará para buscar você, que ama você. Se ninguém te amar, ele te ama. E se você estiver passando pelo deserto, sabe o que ele faz? Ele carrega você. Ele te protege e te ama. Você não está só. Pode ser que você esteja caído, machucado e ferido no deserto. Talvez você diga: pastor, não estou florescendo nem crescendo. Calma, o deserto passará. Jesus não prometeu que você não passaria pelo deserto, mas Ele prometeu que quando você passasse, Ele te amaria, Ele cuidaria de você, você cresceria e você floresceria. Abra o seu coração para Jesus aí onde você estiver. Não importa a sua idade. Você é uma criança? Ei, amiguinho, amiguinha, 6 aninhos, 7 aninhos, 8. Você é um juvenil, você é um adolescente, meia idade, um senhor, uma senhora idosos. Ouça-me, ouça-me. O texto bíblico diz que não importa a idade, quem está com Cristo vencerá, florescerá e crescerá. Aí onde você está, abra o seu coração para Jesus. O aceite como Salvador e Senhor. Entregue sua vida a Ele, porque com Ele você pode superar qualquer deserto. Quero convidar você a orar comigo. Pode ser? Podemos orar juntos? Quero orar por você, com você e pela sua família, para que quando nós passarmos pelo deserto, não passemos sozinhos, passemos com Jesus. Ore comigo. Querido Pai, obrigado pelas milhares de pessoas que neste momento escutam a Tua palavra de esperança. E a certeza que não importa pelo deserto que passemos, com Jesus podemos florescer e crescer. Transforme o coração e a vida de cada pessoa que me ouve. Crianças, juvenis, adolescentes, homens e mulheres, meninos e meninas, senhores e senhoras, porque a palavra de Cristo é uma palavra de esperança. Por isso, como ministro do Evangelho ungido do Senhor, eu estendo a minha mão, Pai, agora neste momento, para milhares de pessoas que assistem esse programa. E eu as abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por Jesus nosso Senhor. Amém. Felicidades para você, para sua família. Não esqueça de ligar aqui para Novo Tempo, mandar mensagem e pedir a sua revista, porque Jesus tem muitas bênçãos para você e para sua família. Ei, existe esperança. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Um abraço, felicidades para você, bênçãos e mais bênçãos para sua família. Foi uma honra, hein? Obrigado por abrir a porta da sua casa e me dar o privilégio de estar com você e com a sua família. Abração, Deus te guarde, em nome de Jesus. Essa é a TV Novo Tempo, o canal da esperança, o canal da transformação. Até logo.